Olá, pessoal. Aqui quem fala é Teacher Daniel Lobo, da Wolf Course English, cursinho Escola de Inglês, Wolf Course English. Teacher Daniel Lobo aqui. Vamos hoje entender um assunto que muita gente me pergunta e que é bem interessante, tá? Não é nada do outro mundo de entender, não é um bicho de sete cabeças. Vocês vão aqui bem rapidinho assim de entender, só que tem dois aspectos importantes, na verdade três, importantes desse aspecto do that, certo? Vamos entender como é que a gente usa o that. Olha só, primeiramente, o that é usado para quê? O that é usado para expressar aquele, aquilo ou aquela. Vejam bem, então eu tenho, por exemplo, uma caneta. Essa caneta está próximo de mim, então eu posso dizer que é isso. Esta mesma caneta está distante, eu posso dizer que é aquilo. Beleza? Na mesma proporção que se eu tiver duas canetas ou uma caneta e um lápis, eu posso dizer these, ou seja, esses aqui que estão perto, esses, e essas mesmas duas canetas ou caneta e um lápis estão distantes, então eu vou dizer que são aqueles. Então, esses, aqueles, certo? Lembrando que não existe aquilos. Beleza, então olha só, se eu estou tratando disso, se eu estou expressando isso, como é que eu uso that nesse sentido? Então, se eu tenho alguma coisa próxima, mais uma vez a caneta eu tenho próximo, beleza? Então, se a caneta está próxima, eu digo que é isso. Esse isso é these, T-H-I-S, beleza? Essa mesma caneta está distante, então eu vou dizer que é aquilo. Então, that, ok. O ponto é que eu não trato somente o that para falar de objetos, certo? Eu trato para falar de todo e qualquer aquilo, eventualmente, que está distante e tal. Até coisas subjetivas. Por exemplo, se eu estou falando, tu lembra daquele dia, certo? Aquele problema nós temos que resolver. Então, aquele não é o seu copo. Então, toda vez que eu estiver utilizando essa situação do aquele ou aquilo, eu vou tratar com o that. Só que a gente vai ver umas exceções mais na frente já já. O ponto é o seguinte, vamos para o começo, né? Vamos tratar aquele, aquilo, aquela. Olha só. Lembrando que eu estou falando de singular, certo? Estou falando de singular. Então, vamos começar com os exemplos, porque daí fica mais fácil da gente visualizar, certo? Ele me disse para pegar aquele envelope. Então, ele me disse para pegar aquele envelope. Então, he told me, me disse, certo? Told, passado do verbo tell, T-E-L-L. Então, ele me disse. He told me para pegar, to get that envelope. Ele me disse para pegar aquele envelope. Então, se é aquele envelope, beleza, fácil de entender, está distante. Ou pelo menos não está tão perto. Então, aquele envelope, diferente desse envelope que está aqui agora. Então, pegar aquele envelope, that envelope. He told me to get that envelope. He told me to get that envelope. Ok? Aí vamos a outra situação. Olha só. O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? Certo? Uma pergunta, uma question. O que é aquilo lá? Eu vou usar o that da mesma forma, porque eu estou tratando de alguma coisa que estou imediatamente apontando ou mostrando que está um pouco mais distante. Continua sendo singular, mas eu estou apontando e está distante. Não está exatamente aqui, tá? Pode não estar a quilômetros de distância, mas está à vista, certo? Então, eu vou lá e vou perguntar, o que é aquilo lá? Eu vou usar o that. What is that over there? What is that over there? What is that over there? Certo? O que é aquilo lá? O que é aquilo ali? Mesma coisa, tá? What is that over there? Então, aquele, aquilo, eu vou usar o that. Beleza. Mais uma vez, lembrando que é singular, tá? Preste atenção nessa questão do singular. Então, eu vou lá e vou dizer o seguinte agora, olha. Quem te disse isso? Aí é que começa a situação da gente começar a tratar umas exceçõezinhas às regras, porque tem gente que confunde isso aqui. Por quê? Vejam, o that é usado para expressar naturalmente alguma coisa que é singular e está um pouco distante. À vista, porém, um pouco distante, tá? Então, esse carro e aquele carro. This car, that car, certo? Então, está à vista, pode não estar eventualmente ao alcance das mãos, mas você consegue visualizar, você consegue interagir com aquilo, mesmo não estando perto. Estando um pouquinho mais distante, there. That, perdão. Então, that. Só que,
O que acontece com relação a isso no sentido de quando a gente está falando inglês do dia a dia, o inglês de rua, o inglês não tão coloquial, o inglês não tão formal? Quando você está tratando linguagem normal, linguagem de uso normal, do dia a dia mesmo, você vai perceber que essa regra ela não é engessada, tá? Então, você pode sim usar, eventualmente, o that para significar ou para traduzir uma situação onde você esteja expressando isso. Isso, certo? Então, por exemplo, quem te disse isso? Isso. Esse isso, no sentido um pouco mais subjetivo, porque não é um objeto físico, quem te disse isso? Alguma coisa que foi dita, certo? Quem te disse isso? Eu posso dizer who told you that, assim como eu posso dizer who told you this, certo? Então, olha só, vamos deixar aqui bem clarozinho. Who told you this? Who told you this? Who told you that? Certo? Quem lhe disse isso? Veja, não é somente para o isso. Se eu for dizer, quem lhe disse aquilo? Aí sim. Então, veja, tem 2 pontos aí. Quem lhe disse isso, eu posso usar no discurso, na fala. Eu posso usar tanto o that, como eu posso usar o this. Ok? Quem originalmente traduz esse mais perto é o this. Só que isso aqui na linguagem do dia a dia, na prática de verdade, você pode usar tanto um quanto o outro. Quem te disse isso, certo? Agora, se eu estivesse perguntando quem te disse aquilo, você só pode usar o that. Só pode usar o that, ok? Vou reformular. Não é regra isso aqui. Não é que é necessariamente uma regra. É porque é uso, característica do uso normal. É o que a gente chama do famoso vício de linguagem. Vício de linguagem, que todo idioma tem. O inglês tem um monte também. Então, o que acontece? Quem te disse isso? Eu posso usar that e this. Who told you that? Who told you this? Ok? Professor, qual é o mais correto? Não tem. O mais correto, em tese, seria o this. Mas no sentido prático, do uso do dia a dia, todos dois. Eu posso dizer que se usa muito mais o that para esse tipo de situação, certo? Agora, se eu estiver perguntando quem te disse aquilo naquele dia, você vai usar somente o that. That. Who told you that other day? Certo? Quem lhe disse aquilo naquele dia? Tá? Então, quando você estiver tratando de situações da fala do dia a dia, até mesmo quando você estivesse lendo um texto mais informal, quadrinho, história, livro, enfim, você vai perceber que isso acontece com muita frequência. Então, não precisa se prender muito e ficar pensando, meu Deus, isso está errado. Então, como aquele pessoal acabou de estudar e fica, esta legenda está errada. Bom, não necessariamente, tá? Porque você realmente usa tanto um quanto o outro quando você está falando da linguagem do dia a dia. Mais um exemplo aqui, olha só. Eu já te disse para não fazer isso. Eu já te disse para não fazer isso. Você pode dizer I already told you not to do this. I already told you not to do this. Certo? Na mesma proporção que você pode usar I already told you not to do that. I already told you not to do that. I already told you not to do this. Certo? Todos os dois vão dar exatamente o mesmo sentido. Exatamente o mesmo sentido. Não é que você vai estar... um jeito você vai estar falando, não te disse para fazer isso, e o outro não te disse para fazer aquilo. Não. Todos os dois você pode utilizar tanto para expressar o isso quanto para o aquilo. Você pode usar that para os dois. Você só pode usar this para o isso. Beleza? Tranquilo? Agora, veja bem. Veja bem. Então, olha só para a gente repassar aqui, porque a gente vai falar de um outro aspecto agora do that também, que é bem interessante, que é o seguinte. Mais uma vez, aquele, aquilo, aquela. E aí eu posso incluir aqui, ó, isso com uma, vamos colocar aqui um asteriscozinho, certo? Porque depende, ok? Depende. Mas que pode, beleza? Então, sempre que você for expressar aquele, aquilo, e algumas vezes isso, você usa o that. Tranquilo, até aí ok, beleza, fácil. Fácil de entender. Agora tem um outro aspecto do that, que é o seguinte.
o that usado para que. Que, certo? Como assim que, professor? O que? Não, não é disso que eu estou falando. Ele disse que era para mim chegar. Esse que, certo? Deixa eu ver outra situação. Vamos colocar uns exemplos aqui, porque daí fica bom. Olha só. Ele me disse que era para falar. Ele me disse que era para falar. He told me that it was to talk ou to speak. Depende da intenção do autor. Depende da intenção da frase. Então, ele me disse que era para falar. Que ele me disse que era para falar. Ora, por que você está dizendo que não é para falar? Ele me disse que era para falar. Então, esse que, a gente usa o that. Certo? That. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, porque isso aqui é bem bacana. Tem muita situação que você aplica isso aqui e você vê o dia inteiro isso aqui. Então, olha só. Depois que chegamos em casa, a comida já... Vou botar aqui embaixo. A comida... peraí, vamos descer aqui então. Vou botar mais aqui em cima, porque daí não fica fugindo, fica muito espaço. Olha só. O objetivo é sempre tentar fazer frases curtas. Frases curtas. Quando a gente está começando, é sempre bom treinar. Quando você estiver treinando, treinar com frases curtas. Aí você eventualmente pode fazer uma frase um pouquinho maior para melhorar o vocabulário, etc. Se desafiar. Depois que chegamos em casa, a comida estava na mesa. A comida estava na mesa. Depois que chegamos em casa, vamos colocar outra cor aqui. Depois que chegamos em casa, depois que, vamos focar nesse que aqui. Depois que chegamos em casa, certo? Colocamos uma corzinha diferente. Beleza. Depois que chegamos em casa, a comida estava na mesa. Vamos jogar para o inglês agora. After that we came home, the food was at the table. Was at the table. Tá, então já que não quer ficar numa página só, né, jovem? Vamos apagar esse... Deixa eu ver... Vamos apagar isso aqui, rapidinho. Porque daí fica, quando troca de página, fica lá embaixo, aí não fica legal. Ó, então aqui vamos focar nessas duas frases aqui. Depois que chegamos em casa. Depois que chegamos em casa. Então, esse que aqui é o nosso querido that. Ok? After that we came home, the food was at a table. Depois que chegamos em casa, a comida estava na mesa. After that we came home, the food was at the table. After that we came home. Então, depois, after que chegamos, that we came, certo? Quem chegamos? Por que tem o we aqui, que o we é nós? Por que tem esse we aqui e aqui não tem? Porque aqui não precisa, está subentendido. Chegamos, quem chegamos? Alguém chegamos, nós, certo? Nós chegamos. Depois que chegamos, we came, em casa, home, basta usar o home, não precisa necessariamente usar essa preposição aqui. After we came home, a comida, the, ok? Artigo a, o, a, os, as, the, a comida, the food, estava. Então, verbo to be, ser ou estar no passado, was, ok? Na mesa, at the table. Professor, mas cadê o a mesa aí? Para poder ter the table. É porque esse na aqui, jovem, ó, ele nada mais é do que em mais a. Em mais a é igual a na. Beleza? Então, significa que temos aqui um a mesa. Beleza? Já que mesa é feminino. E aí, o artigo a gente vai traduzir como the table. Beleza? Então, mais uma vez, ó. Depois que chegamos em casa, after that we came home, a comida estava na mesa. The food was at the table. Então, a gente pode usar o that no sentido de aquele, aquilo,
isso também em alguns casos. E a gente também pode usar o that para significar que estava, que fará, que viajará, que falaria, e assim vai, certo? Então, agora sim a gente pode, vamos tentar colocar, acho que vai passar logo aqui para a parte de baixo, em vez de a gente ficar preocupado com isso. Então, olha só. Esse que está falando é meu amigo. Esse que está falando é meu amigo. This that is talking is my friend. This that is talking. Então, aqui eu poderia, assim, em vez de esse, eu poderia, como eu estou me referindo à pessoa, então eu posso dizer aqui, ó, that one. Certo? That one. Certo? That one. Então, aquele no sentido de pessoa, esse no sentido de pessoa. Eu posso usar o that one. Então, o que mais me importa é o seguinte, ó, por enquanto. A gente está tratando desse que aqui, ó, quando a gente joga ele para ser usado como that. That. Essa chuva é que faz ficar frio. Essa chuva que faz ficar frio. Então, nós temos um que aqui. Temos um que bem aqui. Então, o que a gente faz? That rain is that makes become cold. Certo? The rain, então vamos dizer só a chuva, primeiro. A chuva, the rain is, eu poderia até dizer aqui, ó, that one, that is, vamos colocar aqui, the rain is the one, pronto, melhor. A chuva é que faz ficar frio. The rain is the one that makes become cold. It makes, poderia ser being cold também. It makes. The rain is the one that makes it cold. Makes it cold. Makes it cold. Beleza, então olha só. O que me interessa é esse that bem aqui, ó. Tranquilo. Vamos colocar isso aqui em letra maiúscula porque fica mais fácil de identificar que e that. Ok? Então, olha só. A chuva é que faz ficar frio. The rain is the one that makes it cold. Certo? The rain is the one that makes it cold. A chuva é que faz. A chuva é que faz ficar frio. The rain is the one that makes it cold. The rain is the one that makes it cold. Certo? Portanto, meus queridos, o que a gente tem aqui? Eu tenho duas formas de usar, na verdade várias, né? Mas dois sentidos para usar o that, que é o sentido de aquele, aquilo, certo? Aquela, isso também. E eu tenho o that para ser usado no lugar do que. Cuidado, porque nem sempre vai ser o caso de você usar o that. Agora, as exceções, os casos que são exceções disso aí, a gente vai ver num outro vídeo, numa outra aula, um pouco mais aprofundada sobre isso, ou então no curso da Escola de Inglês, Wolf Course English. Então, eu espero que tenha dado uma clareada bem interessante aí para quem nunca tinha visto esse assunto, para quem já conhece também, entender um pouco melhor, fica mais claro, fica mais objetivo, não fica uma coisa muito difícil de entender. E eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, obviamente, deixe sua curtida aí no vídeo, sugira novos temas nos comentários, fale se você gostou, se você não gostou, também. Um grande abraço a todos, valeu, pessoal. Tenham um ótimo dia e eu estou procurando aqui onde eu paro a gravação, porque eu não tenho paciência para ficar editando o vídeo. Então, do jeito que eu falo, vai saindo e a gente vai fazendo sempre as nossas dicas aqui para que todos vocês entendam um pouco melhor, afinal de contas, este tal de inglês. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, bye, bye.